Muito boa tarde a todos vocês, a todos que estão nos assistindo, a todos que estão nos ouvindo também pela Rádio Mactube FM. Sejam muito bem-vindos. Está no ar o programa Momentos de Esperança. Estamos de volta. Muito prazer. Meu nome é Jadiel e nós estamos cada sábado, aproximadamente às 3 horas da tarde, temos estudado aqui um tema da Bíblia. Nós estamos aqui com a série Ouvindo a Voz de Deus, é uma série incrível da Palavra de Deus, e cada sábado a gente tem um tema incrível para estar estudando, para estar aprendendo. E hoje não podia ser diferente, hoje nós temos já o estudo de número 25, olha só, já está pertinho, 26, 27, falta mais dois temas para a gente concluir essa série de estudo Ouvindo a Voz de Deus. Vão vir outras coisas boas, depois a gente vai anunciar para vocês. Mas essa série, para você que não acompanhou desde o início, nós temos ela gravada no canal Adventistas Perdões e também no canal Mactube Perdões. Você pode ir lá e acompanhar toda a série que está lá gravada, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre educação cristã. E nós temos uma convidada muito especial, a Kellen. Eu vou chamar de Barbosa, porque o segundo nome dela eu erro, eu não sou muito bom para pronunciar. Mas seja muito bem-vinda, Kelly. A Kelly é membro aqui da Igreja também de Perdões, da Igreja Adventista, então é mãe agora, recente, né, Kelly? Então a gente pegou um tema bem interessante para ela falar, e tem sido, ela falou, né, é um tema muito bem escolhido, e é uma grande responsabilidade falar sobre educação cristã. Seja muito bem-vindo, Deus abençoe, viu, Kelly? Amém, uma boa tarde, boa noite para você que está ouvindo a nós. É um grande prazer estar aqui. Muito obrigada, Jadiel, pelo convite. Quando eu vi que esse era o tema, eu falei, será que eu estou preparada? Acho que não, porque meu filho tem apenas 5 meses, né? Eu estou no início ainda de uma carreira imensa sobre educação, e o mais interessante, não sei se você já ouviu, a educação dos nossos filhos começa muito antes de a gente até escolher um cônjuge. Então, Olha que interessante. Sabe por quê? Porque quando a gente é criança, quando a gente, né, antes de a gente ser mãe, a gente é filho. Então a gente tem princípios, tem valores que os nossos pais passam para a gente, e às vezes acontece da gente mesmo falar, olha, isso eu não vou fazer com meu filho, não. Ou isso eu vou fazer diferente, né? Eu tenho certeza que cada um tem as suas vivências, né? A sua família tem a sua história, e assim, desde antigamente foi se passando, né? A educação para os filhos. Né? E hoje a gente vai falar de educação cristã. cristã. Quando eu vejo esse tema, Kellen, nossos queridos ouvintes, eu já penso o seguinte: educação já é um assunto importantíssimo, né? E quando você vai para a educação cristã, para mim afunila mais ainda, Sim. porque pelo pouco que a gente conhece, que a gente estuda, a educação cristã, ela prepara a pessoa não só para essa vida, né? Mas principalmente para uma vida futura, uma vida no céu. Também é para ser um bom cidadão e também prepara para a eternidade, né? Quem acompanhou os nossos estudos aí desde o início, né, nós entendemos que o pecado veio e o propósito de Deus é ter nós, né, com ele novamente, para a gente ver face a face e tudo mais. E enquanto isso, a gente vai se preparando, a gente vai estudando, a gente vai ensinando nossos filhos. E antigamente não tinha, né, a palavra de Deus, a Bíblia, não tinha tudo isso que a gente tem hoje. E antigamente, então, era passado de pai para filho os ensinamentos, né, educação. Então, hoje é da mesma forma, hoje a gente usa, né, a Bíblia também. Muito bom. Para a gente começar, então, Kevin, eu vou, antes de fazer a pergunta aqui, eu vou convidar todos que puderem, estão nos ouvindo, estão nos assistindo. Se puder, nós vamos orar, porque é sempre costume nosso de orar para que Deus ilumine o nosso estudo, nós vamos ler a palavra dele, e nada melhor do que pedir a orientação divina para a gente estudar a palavra de Deus. Se você puder, fecha os seus olhos. Querido Deus, a tua palavra ela está aberta nesse momento, Pai. Pedimos a orientação do céu, que o teu Espírito Santo ilumine o nosso coração, prepare, ilumine a nossa mente para que a gente possa aprender de ti diretamente da fonte que é a palavra do Senhor. Esteja também nesse momento iluminando
tua filha, a serva Kellen, que ela estará conduzindo, nos orientando com relação a tudo que ela estudou e aprendeu sobre esse tema. Que o Senhor possa dar sabedoria para que ela possa passar da melhor forma possível tudo que a gente precisa ouvir, Pai. Essas bênçãos que nós pedimos por todos os nossos ouvintes, nossos telespectadores, abençoe cada um, seus familiares também. São essas bênçãos que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Kelly, primeiramente, para a gente iniciar, eu gostaria de perguntar o seguinte: por que é importante seguir os conselhos de Deus quando se fala a respeito de educação dos filhos? É uma pergunta muito interessante, né? E eu vou convidar você para a gente abrir a Bíblia, né? Como eu falei, antigamente os pais passavam para os filhos através da palavra. Hoje nós temos a Bíblia, então vamos usá-la, né? No livro de Jó. Jó está antes do livro de Salmos, o capítulo é o 36 e o verso 22. E aqui diz o seguinte: eis que Deus se mostra grande em seu poder. E vem uma pergunta: quem é mestre como ele? Jesus, enquanto viveu aqui nessa terra, muitas pessoas o seguiam e admiravam o jeito como ele ministrava, como ele ensinava. E Jesus gostava muito das crianças, sabia disso? Né? Jesus falava: vem a mim, todos os pequeninos, que eu não vou dispensar, né? Então, por quê? Por que Jesus falava? Porque deles é o reino dos céus. Então, Jesus, ele é o nosso mestre dos mestres. Ele sabe de tudo, conhece tudo. Por que não a gente ir na fonte de quem sabe tudo para nós termos o conhecimento, né? Então, por que é importante seguir os conselhos de Deus a respeito da educação dos nossos filhos? Porque Deus é o nosso mestre, ele conhece tudo, ele sabe de tudo, e na Bíblia a gente encontra muitas orientações para que nós possamos ensinar para os nossos filhos, para eles crescerem e serem cidadãos do céu, né? Ele é o mestre dos mestres, né? A gente vê várias passagens, as pessoas falando mestre, rabi, justamente porque elas reconheciam que, de fato, Cristo, o próprio Deus, ele era o mestre, né? Quando Jesus era criança, né, ele deu uma escapadinha ali dos pais e foi lá para o templo e estava discutindo, conversando, né? E ele, mesmo criança, parecia entender muito mais a palavra de Deus do que os próprios adultos que estavam ali com ele, né? Verdade. O tanto que Jesus estudava a palavra de Deus, né? Então, o convite aqui sempre é: abra sua Bíblia. Eu tenho certeza que você tem uma Bíblia na sua casa. Falta só você abrir, folhear, ler. Se você não sabe ler, convide alguém, chame seu neto, né? A juventude de hoje tudo sabe ler. Olhe no celular você tem a Bíblia, você pode abrir e lê-la, que com certeza vai transformar a sua vida. Amém. Kelly, para a gente avançar, Deus, ele é muito didático. Sim. Ele tem método para ensinar da melhor forma. Pensando assim, né? Cada pessoa, ela tem suas particularidades. E Deus, ele com certeza, ele é especialista em ensinar. E falando sobre método, qual foi o método original de ensino utilizado por Deus? Lá no início, né, lá no Éden, nós estudamos em estudos passados aí, Jesus, Deus, o próprio Deus, descia e ia pessoalmente, face a face, assim como nós estamos conversando aqui, ele falava com Adão e Eva. Né? Então, tinha esse relacionamento que, infelizmente, o pecado depois veio, né, e nos afastou. Hoje nós conseguimos ouvir a voz de Deus, como é o nome do estudo, a gente tem a palavra de Deus, né, que nos ensina, mas chegará um dia que a gente vai voltar a ver a face de Deus. Né? Face a face. Né? Exatamente. E uma outra coisa muito interessante, não sei se você já parou para pensar, a natureza. Você percebe os animais, você percebe as plantas, como você enxerga a educação até nas plantas, Sim. até nos animais. Você vê uma mãe cuidando de um filho, guiando, ensinando, né? A águia, os passarinhos, ensinando a voar. As próprias formigas, quanto que elas são organizadas, né? Exatamente, elas andam em fileira, né? Carregando as suas... E elas armazenam ali para quando chegar o inverno, para elas ficarem nos seus depósitos. Então,
é A gente tem muito... muito que aprender, né, com a natureza, né? Ela tem muita coisa ali que, se a gente prestar atenção, a gente vai aprender. Se você está em casa, está acompanhando o nossa programação de hoje, se você está chegando agora, nós estamos com uma série muito especial falando sobre a palavra de Deus. E o nome da nossa série é Ouvindo a Voz de Deus. São 27 temas que a gente tem estudado. Cada sábado a gente tem estudado um tema. E hoje já é o tema de número 25. Se você perdeu, se por algum motivo você ainda não ficou sabendo, corre lá e você já pode assistir toda a série que está gravada. Está disponível lá no canal Adventistas Perdões ou também no canal MacTube Perdões. Você vai poder ter acesso a toda essa série e poder acompanhar assunto por assunto, que um foi melhor do que o outro, tá bom? E, Kelly, para quem não, talvez não chegou a ver, mas a gente tem essa referência no livro de Gênesis, né? Por exemplo, no livro de Gênesis 2, do 15 ao 17, vai trazer o que você falou para a gente, né? Que é justamente que Deus ia face a face, falava com Adão e Eva, né? Então, você que está em casa, você que está nos assistindo, nos ouvindo, se quiser acompanhar, mas como que era ensinado, como a gente perguntou aqui, você vai ter isso lá em Gênesis 2, 15 a 17, tá bom? Vamos avançar então, Kevin? Qual foi o antecedente bíblico para as modernas escolas cristãs? Muito interessante essa pergunta. A gente já comentou aqui que os pais passavam para os filhos, né? Mas chegou um momento da história do povo de Israel que foi preciso, né, Deus enviar profetas, pessoas instruídas, né, que davam o recado para o povo de Israel, né? Juízes, sacerdotes, né, profetas, né? E aí veio o profeta Elias, que muita gente conhece, e o sucessor de Elias, o profeta Eliseu. Aqui em Segunda Reis, né, a Bíblia tem o livro de Primeira Reis e logo em seguida o livro de Segunda Reis. Tem uma história muito interessante. Segunda Reis, capítulo 6, do verso 1 ao 7, conta uma história até intrigante. Se você quiser nos acompanhar, o livro é Segunda Reis, capítulo 6, do verso 1 ao 7. Eu vou ler rapidinho aqui para não tomar muito tempo. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro e disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Então, Deus instruiu, né? Deus escolheu homens para ele se comunicar diretamente, né? Então, Deus falava com eles através de visões, né? Ou através de sinais, etc., sonhos, né? Também. E eles passavam a mensagem para o povo de Israel. Aqui a gente vê claramente que tinha tipo uma escola, né? O professor era Eliseu e ele tinha os seus alunos, exatamente, ele tinha os seus alunos, assim como é na escola hoje em dia, né? Atualmente. E Eliseu, ele ensinava os seus alunos sobre a palavra de Deus. Muito bom. E sabe o que eu fiquei pensando aqui? Hoje a gente vê esse modelo, né, nas escolas, né, de um professor e os alunos, né? Só que aqui nessa escola era uma escola exclusivamente voltada para aprender sobre a palavra de Deus, né? Quais eram as orientações de Deus, quais eram os ensinos que Deus queria para o seu povo. Então, ali ele preparava uma classe inteira, digamos assim, para ser profeta, para ser, digamos, se fosse hoje, pastores, né? Como se fosse isso. Né? Muito bom. Exatamente. Pessoas que ministram a palavra, que pregam o evangelho. Então, hoje a gente tem um modelo que, bem antes já foi instituído, né? Exatamente. Vamos avançar? De que modo funciona a escola que Cristo dirigiu durante o seu ministério na Terra? E aí? Como é que foi a escola, o método que Cristo usou
na sua escola enquanto ele viveu nessa terra? Vamos dar uma olhadinha lá no livro de Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, tá? Mateus, capítulo 4. Vamos folhear bastante a Bíblia hoje, tá? Você que gosta de ler, vamos ler bastante. Mateus, capítulo 4, do verso 18 ao 25. Nós vamos ver, então, como que Jesus, como que Cristo, né, dirigiu seu ministério aqui na Terra, enquanto ele viveu aqui na Terra. Os poucos anos que ele viveu, né? O versículo 18 do capítulo 4 do livro de Mateus diz o seguinte: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante dele, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e o próprio pai, o seguiram. Então, Jesus, ele estava andando, era meio que viver na prática, sabe? Então, é isso que eu estou pensando. Assim como a história de Eliseu, que a gente acabou de ler na pergunta anterior, Jesus, ele andava e ia ensinando na natureza, né? Na prática mesmo, na vida real, né? Hoje a gente estuda muita coisa na escola que é teoria, né? Teorema de Pitágoras, um monte de coisas, de fórmulas matemáticas, que na prática, na sua vida real, você não usa muito. Concorda comigo? A menos que você exerça uma profissão que você vá utilizar aquele tipo de cálculo, mas a maioria das pessoas, a maioria das profissões, não usa, né? Então, tem essa diferença da teoria para a prática. E Jesus, ele é o mestre dos mestres, como a gente já comentou, o melhor mestre que existe. Ele ensinava não só na teoria, ele já praticava, ele estava ali vivenciando, né? Literalmente aquilo que ele falava, né? Ele vivia. Muito bom. E o verso 23 continua dizendo, né? Porque lá fala, né, do 18 ao 23, mas eu achei interessante que dizia assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda a sorte de doença, enfermidade entre o povo, e a sua fama corria por toda a Síria. Trouxeram-lhes então, todos os doentes e acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, e da além do Jordão, numerosa multidão seguia. Ou seja, igual você falou, né? Por onde ele passava, ele estava justamente ensinando as pessoas. Uma coisa que chama muito a minha atenção, Kelly, e o Novo Testamento deixa muito claro isso, Jesus, ele aproveitava muito o contexto da geografia, da região, o que as pessoas costumavam fazer, para poder pregar em cima do que ele queria ensinar, só que utilizando a metodologia que estava ali ao seu redor, né? E a gente tem um nome, parábolas, né? Parábolas. Na Bíblia tem muitas parábolas de Jesus, e Jesus usava o contexto, né? A forma como as pessoas plantavam, colhiam, né? Então, quando você vai ler as parábolas de Jesus, você vê histórias, né? E aí você precisa voltar lá na história, pegar mesmo o livro de história e estudar para você ver o contexto daquela história, como que era o costume, as tradições, para você entender realmente o que Jesus quis dizer contando aquela parábola, né? E é muito bacana quando a gente faz isso, viu? É até uma recomendação, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo. Quando a gente pega e lê um texto hoje, talvez para a gente imagina algo bem distante, mas isso aqui não faz muito sentido, porque não é muito da nossa realidade hoje. Mas se você pegar, igual a Kelly falou, o contexto na época, o quanto que aquilo significava, aí vai dar aquele start, eita, de fato isso aqui tinha muito sentido, né? Muito bacana. E aqui, ó, também um ponto que vale a pena a gente ressaltar, é que os discípulos, eles tiveram um privilégio muito grande. Eles aprenderam com o próprio mestre, com o próprio Jesus. Tipo assim, não é igual você falou, né? Só a teoria que a gente vê, às vezes, isolado da prática. Digamos que uma pessoa pega para fazer o curso de contabilidade.
mas aí ela só está vendo teoria, teoria. Você é contadora, né? Então, ó, a gente Sim. pega o exemplo da contadora. Se a pessoa ficar só na teoria ali, ó, ela vê tanto número, fórmula e tal, etc. Se ela não pratica, aquilo parece que está muito distante da realidade, porque está vendo tudo aquilo, não faz muito sentido. Agora, é diferente de um aluno que, quem sabe, no primeiro semestre ou no segundo semestre do curso, conseguiu um estágio na área. Aí o aluno começa a atuar e vendo aquilo na teoria, e vê a prática, ele está na teoria e tá. Então, isso os discípulos tinham. Isso aqui a gente pode ver que eles não tinham problema com isso, né? Porque Jesus ensinava as coisas e Jesus vivia. Então, eles tiveram um mestre excepcional. Eles tiveram, de fato, muito, digamos assim, privilégio em aprender com o próprio mestre, né? E falando, então, né, do nosso tema hoje, educação cristã. Eu me planejei engravidar e tudo mais, demorou quase 2 anos para eu conseguir o famoso positivo. E durante esse período eu fui estudando, eu fui lendo, né, a teoria. Uhum. Quando chega na prática, você vê que você não consegue executar tudo, ou que não é tão simples, não é tão fácil. Mas quando você executa, você entende, você fala assim com propriedade, não, dá certo, isso dá certo, isso não dá certo, sabe? E viver a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus é da mesma forma, né? A gente começa a conhecer, a gente pede orientação, por isso que a gente ora no início, né? Porque o Espírito Santo nos ajude a compreender, a amadurecer. Cada dia a gente vai lendo a palavra de Deus, a orientação nossa é que você pegue sua Bíblia todos os dias e leia, né, para você aprender um pouco mais, você vai ver como a sua vida vai ser transformada. Esse livro aqui não tem como você ler e não ser transformado. Eu já vi, viu, muitas vidas transformadas. Amém. Que era uma coisa e mudaram para o oposto, digamos assim. Kelly, existe hoje em dia a educação tradicional, a gente conhece nas escolas, e também existe a educação cristã. Qual que é a diferença entre uma e a outra? Existe essa diferença? E qual que seria aí? Eu vou pedir para você abrir o livro de 1 Coríntios e o capítulo 3. Vou te acompanhar também. E você pegue sua Bíblia aí na sua casa e nos acompanhe, viu? 3. O livro de 1 Coríntios está no Novo Testamento. 3,19, é isso? 3,19. Pode ler para a gente, por favor. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 19, diz assim: Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Então, o que está escrito aí? A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. É loucura diante de Deus. A educação secular ensina o básico para você viver aqui, né? Neste mundo. Ser um bom cidadão aqui. Ser um bom cidadão, né? Você ser sua profissão, você ser educado, você seguir as leis de trânsito, você, né, se comportar para viver em comunidade. Mas a educação cristã, ela nos leva à eternidade. Algo além, digamos. E meu filho está com 5 meses, ainda não fala, só emite alguns sons. Mas eu sei que vai chegar uma época que ele vai me perguntar: mãe, da onde que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde que eu vou? O ser humano, ele tem esse instinto natural de querer saber para que ele está aqui, a utilidade, né? E a Bíblia nos responde que nós temos, sim, Jesus vai voltar, nós já estudamos sobre a volta de Jesus, né, em estudos passados. Então, quando a gente entende, a gente tem um propósito. Quando a gente entende que a gente tem um propósito da nossa vida, tudo faz muito mais sentido. Você tem mais ânimo para viver, né? Hoje a doença do século é a depressão. Muitas pessoas acreditam que não tem valor nenhum, né? Mas com certeza eu e você temos muito valor para Deus, né? E está escrito aqui na Bíblia. Então a educação cristã diferencia da educação secular por conta disso, porque a educação cristã ela te leva para o céu. Para ser para uma vida eterna. Jesus, né? Quem não quer viver eternamente? Você quer ir para o céu? Bora? Também quero ir. Exatamente. E aqui a gente não está dizendo que a educação desse mundo, a técnica, não é importante, tá? Que fique bem claro. Tem sua relevância, né? A gente está pontuando a diferença de uma para outra, né?
Com certeza. Não prepara você para viver nessa terra, ter sua profissão, ser um bom cidadão. Só que a outra, ela vai além e prepara você para uma vida com Cristo eternamente. Tá bom? Nós vamos, então, nesse momento, ter um breve intervalo. Nós vamos ouvir um louvor todo especial. Jesus é melhor. Então, fica com esse louvor e daqui a pouco a gente está de volta. Não saia, viu? Muito bem, depois desse belo louvor, estamos de volta aí com um tema muito importante, falando sobre educação cristã. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos falando sobre a importância da educação que vem do céu, a educação que vem de Cristo, a educação que vem através da palavra de Deus. E na última pergunta, Kelly, a gente viu sobre a questão da diferença, né, entre a educação cristã e a educação secular. E a pergunta seguinte agora, ela vai fazer uma pergunta explorando mais esse ponto. Vai falar o seguinte: quais são os perigos enfrentados por estudantes cristãos em instituições seculares? Exatamente. Como você frisou antes do nosso intervalo, a gente não está aqui condenando, até porque a educação nas escolas que nós vivenciamos hoje, sim, são muito importantes, tanto que hoje nós somos profissionais, cada um na sua área. Nós trabalhamos, nós conseguimos a nossa renda mensal, nosso salário, então é muito importante. Mas nós estamos hoje vivendo nesse grande conflito, como nós já estudamos em estudos anteriores, né? E quando você entende por que você está aqui nessa terra, o futuro e tudo mais, você começa a abrir sua mente para você entender. E a educação vem nesse sentido, porque a gente fala muito da nossa infância, do que os nossos pais nos ensinaram, né? E como nós vamos ensinar os nossos filhos, no que eles acreditam, quais são os valores, os princípios, né? Se eu falar para o meu filho ler a Bíblia, ok. Se eu falar para ele que o que está escrito aqui é mentira, ele não vai, né? Ele não vai ler, ele vai acreditar no que eu falo, porque eu, principalmente como mãe, sou a primeira pessoa em que meu filho tem confiança, né? Então, a gente enfrenta muitos perigos com filosofias vãs, com, né, coisas que não estão coerentes com a Bíblia. Os princípios que a gente acredita, né? Então, a gente tem dois textos aqui, eu leio um, você lê outro, pode ser? Sim. Aí você vai ficar com Timóteo, 1 Timóteo. Beleza, e eu vou ler Colossenses. Já eu dou o texto direito. Colossenses, capítulo 2, e o verso 8. Gálatas, Efésios, Filipenses, depois de Filipenses vem o livro de Colossenses. 2. O livro de Colossenses foi escrito pelo apóstolo Paulo, né? Um grande escritor que escreveu 14 epístolas, né, da nossa Bíblia, a Bíblia que você tem em casa também, né? E você pode ler, ele escreveu aos Colossenses, mas muita coisa é para nós hoje também. O seguinte: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, né? Então, eu já dei uma introdução disso. E 1 Timóteo, o que Paulo fala aos Timóteos? 1 Timóteo, capítulo 6. Verso 20, né? E o 21, por favor. É um recado direto para o próprio Timóteo, né? Diz assim: e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Né? Então, a gente corre muito risco de sair do que a Bíblia diz, né? Às vezes a gente lê um texto, e a gente já viu isso aqui, a gente não pode ler aquele verso e ficar só naquele verso. A gente precisa entender o contexto, a gente precisa estudar. O original, quem sabe, né? Saber o que significa. Porque a Bíblia não foi escrita em português, ela foi traduzida para que nós pudéssemos entender. Então, muitas vezes a gente tem que ir lá no original, estudar, né?
para a gente entender o contexto, a história, quando Jesus estava vivendo, quem escreveu, né? A Bíblia foi escrita por mais de 40 autores, né? Por aí. Então, e você entende como que todos esses autores, eles se complementam, né? A gente leu Colossenses e 1 Timóteo. Tudo bem que foi os dois escritos por Paulo, mas para pessoas diferentes, mas a orientação é a mesma, né? Para a gente tomar cuidado com o que a gente ouve, né? Então, nem tudo que você ouve é verdade, né? E aí cabe a você o quê? Vamos conferir. Filtrar, né? Vamos filtrar, vamos conferir se é realmente isso, né? E é por isso que a palavra de Deus está aqui, para a gente ir buscar, estudar e ver. Não, peraí, isso que você está dizendo não vai... Vai muito com o que eu acredito, não. Exatamente. Se eu acredito na Bíblia, se eu confio no que está escrito na Bíblia, opa, então o que você está dizendo é diferente. Quer ver um exemplo, né, que a gente aprende nas escolas seculares, né? A escola ensina o quê? Qual foi o surgimento da humanidade? Que veio através de uma explosão, o Big Bang, depois teve a evolução, o macaco, etc. Então, assim, quando a gente... trazendo aqui a pergunta, né? Quais são os perigos enfrentados por estudantes cristãos em escolas seculares, né? Esse é um perigo, por exemplo. A gente vê que, pela Bíblia, claramente a gente não vê de uma evolução. Claramente a gente não veio do macaco. A gente foi feito criatura exclusivamente moldados pela mão de Deus, a sua imagem, a sua semelhança. Então, assim, se a gente não ficar atento às vãs sutilezas, às tradições, alguns pontos da ciência vão contrariar. Se a gente não ficar atento, a gente pode ser enredado e acabar acreditando, né, nessas teorias, né? Sim. Lembrando sempre que nós temos o livre-arbítrio. Eu escolho no que eu quero acreditar. Mas, assim, sinceramente, quando eu leio a palavra de Deus, eu vejo que Deus, ele formou o homem do pó da terra, né? Ele teve todo o planejamento, criou o homem, tudo com né, um propósito. Eu sinto quanto Deus ama a gente, quanto, né? E Deus, ele não simplesmente criou e largou a gente. Não, ele está conosco, né? E ele tem o plano da redenção. Educação e redenção estão ali muito ligados. Por quê? Ele quer nos resgatar de volta, né? Tanto que ele veio, morreu em nosso lugar, morreu para pagar o preço do nosso pecado, para que a gente pudesse um dia, quando a volta de Jesus ocorrer, a gente voltar a viver com Cristo. Então, você escolhe no que você quer acreditar, com toda certeza, mas eu prefiro acreditar na palavra de Deus. Eu prefiro acreditar que Deus me criou, que Deus me ama, que Deus tem um plano para mim. Isso, para mim, faz mais sentido, né? E é por isso que eu sou a favor da educação cristã. E eu também. Aqui, você que é jovem, eu quero dar um recado agora para você, de forma indireta. Muitas das vezes, o jovem ele pode ser convidado ou passar em um vestibular e estudar em uma escola secular. A orientação de Deus é que a gente tenha cuidado. Não está dizendo que você não pode, tal, não, pelo contrário. Mas tenha cuidado com o que você vai aprender, saiba fazer um bom filtro, saiba escolher as amizades, porque a tendência nossa, infelizmente, é cair nas vãs sutilezas. Eu conheci já mesmo dentro da faculdade adventista, a Kelly estudou, né, em rede adventista, eu também. A gente talvez não teve esse impacto que muita gente tem quando vai para uma escola secular, digamos assim. Mas mesmo nas escolas adventistas, a gente vê as teorias também. Sim. De cada área, tem as teorias seculares, né? E eu já vi, Kelly, mesmo dentro do meio adventista, da educação, na faculdade, muitos que estudavam teorias seculares, e isso influenciava tanto que eu já vi muitos jovens, infelizmente, dentro da rede adventista, que eram cristãos, saírem da igreja. Então, assim, às vezes deixa-se influenciar muito pelas teorias mundanas, pelas teorias do homem. Então, a orientação que fica aqui é: esteja bem alicerçado, busque a palavra de Deus e não deixe ser desviado do caminho de Deus por causa das tradições, das sutilezas e das teorias do homem. Tá bom? Tem uma história na Bíblia que eu acredito que você, nosso ouvinte,
conhece, que é a história de Daniel. Exatamente. Né? Daniel e seus amigos, eles tinham aproximadamente 16 anos, um jovem, né? E ele foi levado cativo, foi levado preso. Imagina, ele viveu 16 anos ali com seus pais, com sua família, né? E foi tirado. Ele chegou lá na Babilônia, imagina, uma mesa, um banquete, com um monte de comida, tudo cheirando, olha o cheiro maravilhoso. E Daniel preferiu não se contaminar. Ele viveu apenas 16 anos com a sua família, foi ensinado, né? Seus pais passaram para ele o que era saudável comer, né? O que não era. E aí ele decidiu não se contaminar, né? Tem jovens que vão e acabam sendo influenciados pelos seus, né? Pelos seus amigos, por mais influências, mas tem jovens que escolhem influenciar em vez de serem influenciados. Né? Então, quando você tem uma base sólida, quando você estuda a palavra de Deus, quando você foca nisso, você firma, e aí não é qualquer coisa que alguém fale que você vai se desviar. Exatamente. O importante é estar firme, né? Sim. Esse é o principal. Vamos avançar, então? Vamos. Nós temos aqui mais uma pergunta da seguinte forma: qual é o conselho que a Bíblia dá aos pais com respeito à educação dos filhos? Essa é boa, viu? Essa é muito boa e eu já estou vivendo isso com meu pequeno. O nome dele é, inclusive, bíblico, né? Levi. Muita gente até me pergunta, é porque você é cristão? Por incrível que pareça, eu achei o nome bonito. Mas como desde criança meus pais me ensinaram a estudar a Bíblia, pode ser que tenha sido intuitivo eu escolher um nome bíblico para o meu filho. Mas desde que ele nasceu... Os dois nomes, né? Os dois nomes, Levi e Mateus. Né? Levi e Mateus. E qual é o conselho, então, aqui a pergunta? Deuteronômio, capítulo 6. 5 a 9. Isso. Deuteronômio, capítulo 6, versos 5 ao 9. Lê para nós, Jadiel, por favor. Verso 5 diz assim, Deuteronômio 6, 5 ao 9. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nas umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, o texto aqui está falando para todo o tempo. É mais fácil você resumir tudo isso que você leu e falar 24 horas, né? Em tudo, né? Aproveitar cada oportunidade que tiver. Em tudo. Então, a gente está lá, vai comer, a gente faz oração, a gente agradece ao Pai do Céu, né? Por aquele alimento que Deus nos proporcionou. E assim ele vai aprendendo que nós estamos aqui como mordomos, nós estamos aqui para cuidar, para administrar, né? Deus nos dá bênçãos. A chuva vem para todos, a gente pega a chuva, né? E aproveita da melhor forma possível, né? E administra da forma possível. Então, de manhã, de tarde, de noite, ao deitar, ao levantar, andando, comendo, o que você estiver fazendo, você vai ensinar para o seu filho isso. E é interessante, antes de você ensinar, uma coisa que eu observo muito no meu filho, ele primeiro está me observando. O tempo todo, né? O tempo todo. Nos primeiros dias, nos primeiros 15 dias de vida ali, pelo menos, ele parece uma boneca, porque ele não se mexe. E ele só fica com o olho assim, sabe? Olha. Depois dos 15 dias, ele começa já a se mover um pouco. E aí o olho já move mais, ele já está enxergando mais a cabeça, tudo com o tempo, né? Vai cada vez mais se movimentando. E observa muito. E o que as crianças querem fazer? Querem imitar a gente. Né? Se ele vê a gente pegando um copo e bebendo água, ele vai querer. Vai querer roupa, sapato, o nosso modo de falar, de se vestir, de se comportar. Então, assim, antes de você ensinar, você precisa viver. Porque não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Porque a nossa atitude, né, aquela coisa que a gente falou, a diferença entre teoria e prática, a nossa atitude, o que a gente faz,
prega mais do que o que a gente fala. Eu posso falar para o meu filho, olha, leia a palavra de Deus, mas se eu não ler a palavra de Deus, ele vai falar, ué, mas minha mãe não lê, por que eu vou ler? Dizem que a palavra convence, né? Mas o exemplo, ele arrasta, né? Arrasta mesmo, Multidão, né? com certeza. Então, antes da gente querer ensinar em palavras, ó, é por aqui, é por ali, a gente precisa viver, né, Kelly? Porque a gente aprende, uma criança principalmente, aprende muito mais observando ali o que está tá acontecendo ao seu redor do que propriamente com o que a gente vai falando, né? Que interessante, viu? Vamos para a pergunta de número 8. Diz assim, ó, quais são os objetivos que o Senhor tem para nossas crianças e nossos jovens? Muito Olha. boa pergunta. Eu já começo sabendo, ué, peraí, quais são os objetivos significa que Deus já tem um objetivo, né? Quando eu pergunto quais são os objetivos que o Senhor tem para nossas crianças, significa que Deus tem. Porque, como eu disse anteriormente no verso, venham a mim, né? Todos os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E a gente percebe, conforme a gente vai envelhecendo e amadurecendo, os nossos filhos são quem vai dar a sequência no que a gente faz, né? Então, o principal motivo é isso. Mas vamos ler a Bíblia? Isaías, capítulo 54. Isaías, capítulo 54. Verso 13, né? Isso mesmo. Todos os seus filhos serão ensinados do Senhor e será grande a paz de seus filhos. Quem não quer ter paz, né? Hoje é o que a gente mais busca, paz, né? Graças a Deus eu tenho um filho que é muito bonzinho. Ele não sofre muito com dores, né? Nesses primeiros meses é cólica, é muita coisa. Então, a pediatra até falou para mim, nossa, você é uma mãe sortuda, você consegue dormir em paz. Olha, coisa boa, né? É bom ouvir. Quando, né? Porque a maioria dos bebês geralmente tem cólica, né? E eu tive o privilégio de ter um filho que não tem. Então, assim, paz. A paz que o mundo nos dá não é a mesma paz que Deus nos dá. É uma paz verdadeira, né? E tem outro texto também para a gente ler. Aí, volta um pouquinho, né? O livro de Isaías ainda, você volta algumas páginas para o capítulo 49, o verso 25. Já deu ler para nós? Mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendem contigo e salvarei os teus filhos. E uma das coisas que a Bíblia fala muito é a questão da geração, né? Se você segue os caminhos do Senhor, a sua geração vai sofrer as consequências, né? E se você decide seguir os caminhos de Deus, decide ser um seguidor de Cristo, né? O cristão, seus filhos também vão receber a bênção, a paz bênçãos, né? Não a bênção, é uma herança, né? As bênçãos do Senhor, elas vão para os nossos filhos. Então, o maior objetivo que o Senhor tem para as nossas crianças e nossos jovens é, sim, crianças que sejam bons cidadãos, crianças que vão para o céu, crianças que tenham paz, crianças abençoadas, né? E a gente só consegue isso com Deus. A verdadeira paz, a verdadeira alegria com Deus. Deus quer salvar todos nós, principalmente as crianças, como você falou, né? Então, por isso que Deus deixa muito claro muitas orientações sobre educação, sobre como conduzir os pequenos, os filhos, que o objetivo dele é salvar. Sim. E você falou algo muito interessante, né? As bênçãos acompanharão. Ou seja, quando a gente pensa em obedecer a Deus, em fazer a vontade de Deus, a gente pode e precisa lembrar: o que eu estou fazendo hoje vai abençoar a vida de várias pessoas no futuro. O fato de eu querer buscar a Deus hoje pode fazer o bem para muita gente no futuro, através das gerações que vão vir. Tanto pode ser de filhos, ou talvez até de pessoas ao redor, outras crianças que a gente acaba influenciando, como você falou, né?
Então, é importante as escolhas que a gente toma hoje, né? O estilo de vida que a gente leva hoje vai influenciar também as pessoas. É como eu falei lá no início, né? A educação do meu filho começa muito antes de eu encontrar o meu marido, né? Porque antes eu fui filha, então meus pais me ensinaram de um jeito e eu tenho livre-arbítrio para escolher. Exatamente. Com meu filho eu vou fazer diferente, não vou fazer dessa forma, ou eu vou seguir dessa forma, né? E assim eu vou passando conhecimento, valores, princípios, né? Formas, acreditar na criação de Deus, ou acreditar no Big Bang, outras formas, né, em que o mundo foi formado. Então, é assim que a gente vai passando, né, as bênçãos de Deus para os nossos filhos. Muito bom. Você que está em casa nos ouvindo, talvez você chegou agora, pegou pelo meio a mensagem, o bate-papo que a gente está tendo. Nós estamos falando sobre um tema muito importante da palavra de Deus, que é o tema educação cristã. Faz parte de uma série de 27 estudos da Bíblia. Esse já é o estudo de número 25. Então, olha, já teve muita coisa boa. Você pode estar acompanhando tudo pelo canal Adventistas Perdões e também o canal MacTube Perdões, tá bom? E se você quiser ter acesso a esse guia de estudo que nós temos aqui, que a gente está estudando, basta você mandar um WhatsApp para a gente no número 9191 2886. Vou repetir para você. O número é 9191 2886. Se você mandar um WhatsApp nesse número ou ligar para a gente, você vai estar podendo tirar qualquer dúvida, fazer pergunta para a gente sobre esse tema, sobre qualquer outro tema que a gente estudou aqui. A gente vai ter o maior prazer de responder. E se você quiser esse material, a gente faz questão, se você morar aqui em Perdões, a gente faz questões de levar pessoalmente para você, tá bom? Kelly, nós estamos quase chegando aí ao final, né? Nós temos mais uma pergunta. E a pergunta é o seguinte: qual é o resultado da educação ministrada aos filhos, segundo os caminhos do Senhor? Essa eu acho que é a pergunta chave de ouro para a gente terminar o estudo, mas eu estava ansiosa até para chegar, não para terminar, mas para chegar nessa parte, porque é uma coisa que eu estou vivendo, né? Desde criança, meus pais me levavam para a igreja. Eu aprendi a ler e escrever através da Bíblia, né? Porque se você, logo com 1 aninho de idade, ou menos até, né? O meu filho tem 5 meses, eu já leio a Bíblia com ele. Ele me vê lendo, ele senta e ele fica olhando, né? É muito curioso. Então, você vai aprendendo, o seu vocabulário muda, né? E é interessante, eu como filha, meus pais faziam, né? Às vezes por obrigação, porque, né, você tem que fazer o que seus pais mandam, né? Você ainda não tem autoridade, você até falar, não, quando eu for grande eu vou morar na minha casa, vou ser independente, aí você vê a responsabilidade que é. Mas enquanto você está morando com seus pais, você tem que seguir as ordens, as regras dos seus pais, né? E aí, hoje eu entendo muitas coisas que meus pais me obrigaram, assim, né, vamos dizer, a fazer. Eu decorei muitos versos bíblicos, né? Li muito. Hoje, minha memória, eu lembro disso. Lembro muito bem. E quanto mais você vai ficando velho, você vai entendendo que a sua memória não é igual antes, não. Né? E olha que eu tenho só 35 anos. Imagina, daqui uns 30 anos, a minha memória, eu tenho certeza que não estará da mesma forma. Mas, qual é o resultado? Vamos ler? Para a gente ver qual é o resultado? Provérbios, o livro de Provérbios. A gente gosta muito, né, do livro de Provérbios, escrito por Salomão, que foi um rei muito sábio, e muitos conselhos para nós jovens, né? Os jovens são até os 100 anos, né? Então eu sou jovem ainda. Eu também sou, então. Mesmo já sendo casado e tendo filho, eu sou jovem. E aqui no livro de Provérbios tem muitos conselhos, tá? Não dá para a gente ler todo o livro aqui, mas você fica com essa tarefa para casa, para ler, para você se deliciar em quantos bons conselhos tem para nós. Em Provérbios, capítulo 22, do verso 6, fala o seguinte: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, hoje eu entendo muita coisa do que meus pais me diziam quando eu era criança. Eles me ensinaram muita coisa. Claro que chegou uma época que eu pude decidir, né? E a gente lembra de tudo que nossos pais falaram. Então, o resultado hoje
eu continuo nos caminhos do Senhor, né? Porque meus pais me ensinaram, desde criança, assim como a Bíblia fala. Então, desde criança, ler a Bíblia, estudar, fez com que hoje eu continue nesse caminho, que é um caminho que vai me levar para a eternidade, né? Então, fica aí a orientação para você que tem um filho pequeno, né? Leia a Bíblia com ele. Às vezes ele não vai entender, ele não vai saber ler, mas quando ele for para a escola, ele vai, com certeza, se interessar por esse assunto. Tanto que chegou uma época que eu não... A minha forma de aprender era escrevendo. Então, eu comecei a copiar a Bíblia, né? Então, o fato de escrever, de copiar a Bíblia, memorizou muita coisa, né? Então, aí vai chegar um momento que a sua memória não vai falhar. Mas, mesmo assim, quanto mais você estudar, isso vai até treinando, sabia? Vai treinando a nossa memória, para a gente não esquecer. Quanto mais você ocupa o seu cérebro, quanto mais você trabalha com ele, mais difícil de você esquecer alguma coisa. Gente, que bacana, não? A educação cristã, ela é fundamental para quem quer, de fato, ver uma educação completa. E a educação secular, ela ensina a parte técnica, a gente vai aprender e tal, tendo um bom filtro para você selecionar o que é importante, que você gosta também, né? Porque é muito variado. E aí você pega a educação cristã, ela acaba que completando, digamos assim, bem completa mesmo. Acaba que a pessoa fica um ser humano íntegro, digamos assim, completo, para viver bem como um bom cidadão e também, principalmente, para viver a eternidade, né? Kellen, para quem chegou pelo meio aí do nosso estudo, nosso bate-papo, talvez não pegou tudo desde o início, resume para a gente os pontos principais, o que é que a gente aprendeu hoje? Bom, educação tem tudo a ver com redenção, né? E Deus, desde o princípio, com a queda do ser humano, né, com a entrada do pecado no mundo, ele sempre quis retornar ao plano original. Então, Deus planejou para que os pais passassem para os filhos desde pequenininhos, assim como nessa última pergunta a gente viu, para que eles crescessem com princípios, com valores, né? Para serem bons cidadãos, e sim para a gente crescer acreditando, né, que Jesus muito em breve vai voltar e nos preparar para esse dia muito importante, né? Viver aqui nessa terra, estudar numa escola secular é importante? Sim, é muito importante, né? A maior parte da minha vida, eu estudei em escola adventista, mas teve anos que eu não tive condições de pagar, e eu estudei numa escola secular. E isso foi importante para mim, para ter experiência e também para influenciar outras pessoas, né? Para conhecerem a Bíblia, conhecerem a palavra de Deus e também seguirem esse caminho, né? E quando você vê, e quando você lê, você é transformado, né, pela palavra de Deus, e a partir dali o seu comportamento, o seu dia a dia vai mudar, o seu bom dia, você começa, né, você acorda diferente, você tem um propósito, um sentido, a sua vida faz sentido, né? E aí você passa a ensinar isso, e ensinar é muito mais do que você só falar, ensinar é viver, né? Principalmente quando você tem um filho, o seu filho vai olhar para você e vai, opa, vou fazer igual. Modelo, né? É o modelo. Né? Nossos filhos nos enxergam como modelos e a gente precisa primeiro melhorar a gente, né? Porque, né, a questão de comer, por exemplo, ele vai comer o que a gente gosta de comer. Se é aquilo que ele está vendo a pessoa comendo, ele vai querer comer aquilo, né? E que nós possamos, dessa mesma forma, ser imitadores de Cristo, né? Assim como os discípulos seguiam ele, as escolas dos profetas seguiam os seus mestres, né? Que nós possamos seguir o melhor mestre, o mestre dos mestres, que é Jesus, porque sim, nós tenhamos uma vida eterna, né? Nós temos o céu, quem não quer ir para o céu? Todo mundo quer, né? Um lugar maravilhoso, um lugar onde não haverá tristeza nem dor, né? Onde a gente não vai perder mais nossos entes queridos, né? A gente não vai perder nossos pais ou nossos filhos. Quem já perdeu um filho sabe a dor que é. Então, ou quem já perdeu o pai sabe a dor que é. E na palavra de Deus nós encontramos esperança, né? E a esperança é a última que morre, né? Então, que nós possamos ter essa esperança e acreditar, porque
o que vem pelo futuro com certeza vai valer a pena. A Bíblia, ela nos garante, nos dá essa garantia de que, seguindo esse caminho, nós vamos herdar e ter a coroa da vida eterna. Amém. E você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, eu pergunto para você, você quer também colocar em prática os ensinamentos sobre os princípios da vida cristã ou cristã na sua vida? Se você quer colocar em prática todos os ensinamentos que Cristo deixou, esse é o momento. Faça uma reflexão de tudo que a gente conversou aqui, de tudo que você ouviu. Reflita sobre isso e tome uma decisão ao lado de Cristo, porque é Ele que nos orienta. O que a gente fala, que a gente quer e que a gente deseja viver, é um desejo nosso, mas quem mobiliza tudo isso é Deus. Ele que faz acontecer. Ele que dá a capacidade para que a gente viva os princípios cristãos. Então, se for o seu desejo, nesse momento, faça um compromisso com Deus. É o seu desejo, então? Segundo, você precisa da ajuda dele para viver esses princípios que nós estamos estudando, que a gente aprende e aprendeu hoje aqui. Se esse for o seu desejo, que também é o nosso aqui, eu convido você a fechar os seus olhos. Nós vamos, nesse momento, fazer uma breve oração, pedir uma bênção especial sobre você, sobre a sua família. E se você puder, onde você estiver, talvez no trabalho, talvez em casa, vamos, nesse momento, fechar os olhos e falar com Deus. Querido Deus, a tua palavra ela foi aberta nesse momento, Pai. Pedimos que, de uma forma toda especial, que o Senhor vá ao encontro de cada pessoa que nesse momento está ouvindo a rádio, que está acompanhando também esse vídeo pelo YouTube, que de forma especial, Pai, o Senhor possa abençoar individualmente cada uma dessas pessoas, Pai. Abençoando também os seus familiares, abençoando o sonho, os objetivos, abençoando a vida, trazendo saúde para aquele que precisa, Pai. Restaura, nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos. Abençoe aquela família que tem filhos com dificuldade na educação. Talvez os filhos estão andando por caminhos totalmente errados, caminhos que vão ao contrário do que a educação cristã nos orienta. Tenha misericórdia, por favor, Senhor. Vá ao encontro desses jovens, vá ao encontro desta pessoa, e de forma muito especial que o Senhor possa abençoar a vida dele, que essa pessoa, a vida dela, que essa pessoa tenha a vida transformada por ti, que ela se volte para o Senhor e veja o que eu estou fazendo, eu preciso do Senhor. Por favor, Pai, abençoe não somente na educação, mas abençoe em todas as áreas da vida, Pai. Às vezes é um problema de saúde, às vezes é um problema financeiro, às vezes é um problema conjugal, a gente não sabe. Mas o Senhor está no céu, o Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente, o Senhor é onipotente, o Senhor sabe, o Senhor pode todas as coisas. Vá ao encontro de cada pessoa que nesse momento ora conosco, abençoando a vida em sua plenitude. Resgata principalmente essa pessoa para o teu reino, para que ela reate um compromisso com o Senhor, decidido assim viver e fazer a tua vontade. Permaneça conosco, nos abençoando. Nos dê o restante de sábado na tua presença. São essas bênçãos que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Kellen, muito obrigado por se dispor, estar aqui com a gente. Sabemos que você tem seu pequeno, sabemos que você tem que dar atenção para ele, e principalmente nesses primeiros meses, necessita de atenção o tempo todo, não dá para confiar ainda, vou deixar sozinho em casa, vai se cuidar, ainda não tem essa opção, né? Mas você fez um esforço como mãe de estar aqui, o Paulo está aqui com a gente também, está ao lado, está apoiando, está cuidando do Levi, enquanto a Kellen está aqui. Deus possa abençoar a família de vocês, Amém. Dando sabedoria para vocês continuar educando o Levi no caminho do Senhor, tá bom? Muito obrigado pela participação aqui conosco. Muito obrigada pelo convite, Deus abençoe vocês também. Amém. E você que está aí conosco, nos acompanhando, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Não se esqueça, envie isso para alguém, essa mensagem,
precisa, às vezes, chegar algum amigo, algum parente, algum conhecido, envie essa mensagem para eles. Se você está no canal do YouTube, se você está na rádio, procure também lá no canal Adventistas Perdões, procure a mensagem, envia para outra pessoa, puxe os vídeos, compartilhe, tudo isso é importante para que a mensagem seja levada para mais pessoas, tá bom? Muito obrigado, um forte abraço para você, e no próximo sábado nós temos um encontro muito importante, também aqui nesse horário de 3 horas mais ou menos iniciando, e vamos para o penúltimo estudo, vai falar sobre a vida no Espírito, tá bom? Então, temos um encontro marcado no próximo sábado às 15 horas, falamos sobre a vida no Espírito. Um forte abraço e até mais.